Olá pessoal, voltando então e dando continuidade a esse curso que ainda está muito longe de terminar. Bem, vocês já viram, devem ter acompanhado as aulas iniciais e já devem ter notado o quê? Que nós já estamos entrando no nosso quarto módulo. Já passamos pelo módulo que envolvia a parte de regra de três simples e composta. Nesse mesmo módulo vocês encontraram também aquela parte de regra das torneiras, encontraram também regra de sociedade, módulo 1. No módulo 2, você deve ter encontrado noções básicas de matemática financeira. Um curso um pouquinho maior, um módulo que a gente teve um cuidado maior, até porque as questões que tinham nesse módulo eram questões que causavam normalmente dúvidas na maioria dos alunos. Então eu tive mais cautela a estar comentando o módulo 2. O módulo 3, você deve ter notado também que está trazendo o quê? A parte de razão e proporção. Nós já tivemos também uma bateria de questões resolvidas dessa parte. Lembrando que, ao começar o módulo 4, não significa dizer em algum momento, pessoal, que eu vou deixar para trás os 3 que já passaram. Não. Ao terminar o módulo 4, eu vou estar gravando mais alguns vídeos, voltando como uma revisão do módulo 1, 2, 3 e 4, para que a gente possa estar tirando as dúvidas que ainda existam. Perfeito? Por isso, enviem as dúvidas para o e-mail thiago@euvopassar.com.br. Beleza? E aí, eu vou estar sabendo quais são as dúvidas que ainda não foram comentadas por mim e que ainda causam algum tipo de problema na hora que você estiver estudando em casa. Fechado? Então, depende de você essa parte. Acompanhe os vídeos, tenta fazer as questões e vai marcando as dúvidas. Vai lá no computador, manda um e-mail, Thiago, questão tal do módulo 2. Dá uma olhada para mim aí. Então, pronto. A gente já resolve junto e já discute essas questões. Fechado? E o que é que eu estou trazendo hoje no módulo 4? O módulo 4 está recheado. Olha só. No módulo 4, nós vamos discutir a parte de conjuntos numéricos, a parte de divisão nos naturais, critérios de divisibilidade e MMC e MDC. Não tem para onde correr. Olha aqui, ó. Tem qualquer concurso que você pense em fazer que envolva a parte de matemática. Ah, Thiago, é complicado? Não, não é complicado. Você vai conseguir desenrolar com toda clareza e toda tranquilidade. Mas olha, eu não tenho pena com relação a questões. Você recebe um módulo com, em média, 40 questões, pessoal. Então dá para se divertir pra caramba, dá para fazer uma revisão bem legal. Mas só tem sentido se, de fato, você tiver tempo para exercitar e tentar fazer. Fechado? Então, compromisso firmado entre a gente. As dúvidas, você joga para mim. Mas você tenta fazer todas as questões antes. Aí eu garanto, sim, que o sucesso é absoluto. Fechado? Então, vamos lá. Pessoal, começando da base, a parte de conjuntos numéricos. Rapaz, que beleza, eu aprendi isso aí demais, ó. Vamos ver. O que seria esse Nzinho? Seria o conjunto dos naturais. E quem é o primeiro elemento que representa os naturais? 0. Oba! Beleza. O próximo? 1, 2, 3, vai. Rapaz, qual é a conclusão que eu tiro? Thiago, eu posso dizer que o conjunto dos naturais é uma parte do conjunto dos números inteiros? Isso. A partir de quem? Do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, indo para mais infinito. Ora, e quando tem esse Nzinho que representa os naturais, com esse asterisco aqui em cima? Bem, você deve lembrar que esse asterisco significa dizer que ele está querendo que você monte um conjunto, mas tirando o 0. Ou seja, a N, os naturais, com esse asterisco, significa dizer que é o conjunto dos naturais, excluindo apenas quem? O 0. Perfeito? Então está aí sem muita dificuldade. Já quando a gente passa para o conjunto dos inteiros. Espera aí. Os naturais, Thiago, não são não os conjuntos dos inteiros? Opa, pode parar. Os naturais é uma parte. O conjunto dos números inteiros, ele também pode vir para a parte o quê? Negativa. Então, pessoal, os inteiros, você tem que lembrar que pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Isso você não pode ter o quê? Dúvidas. Então, presta bem atenção. Colocando aqui, que a gente sabe que é infinito, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, olha só, conjuntos inteiros
você tem esse rapazinho aqui todinho, ó. Observe que 0, 1, 2, 3 é exatamente quem? Os naturais. Ou seja, os naturais é uma parte do conjunto dos inteiros. Os naturais está contido, está dentro dos inteiros. Fechado? Então tá aí, passo a passo. Eu posso ter o menos 3, o menos 2 e também o menos 1. Bem, quando você olha para esse rapazinho com o asterisco, você já sabe, vai ficar todo mundo menos 3, menos 2, menos 1, certo? 1, 2, 3. Todo mundo, ó, bonitinho. Quem foi que desapareceu? Claro, o 0 já não tem mais, perfeito? O Z asterisco seria os inteiros asterisco, é o conjunto dos inteiros, com a ausência de quem? Do 0. Então, sempre que tiver o asterisco, você já sabe o que vai fazer, tirar o 0. Aqui acontece o erro mais comum por parte dos alunos. Qual seria esse erro? O pessoal olha para esse Z e vê esse mais aqui embaixo. E diz, ó, Tiago, não sou nem burro, eu sou inteligentíssimo. Esse é o conjunto dos inteiros positivos. Quase. Esse é o conjunto dos inteiros não negativos. Aí você deve estar se perguntando, e tem diferença? Claro que tem. Eu vou repetir. Conjunto dos inteiros positivos. Conjunto dos inteiros não negativos. Qual é a diferença? Só tem um elemento que vai diferenciar de um conjunto para o outro. Qual? O 0. Quando você diz que é o conjunto dos inteiros positivos, você está dizendo que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daí por diante. Quando você fala que é o conjunto dos inteiros não negativos, você tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem, mas também pode ter quem? O 0. Afinal, o 0 não é negativo. Tudo bem? E ele também não pode ser contado no conjunto dos positivos. Tá certo? Então, cuidado. Conjunto dos inteiros não negativos. E o que é que eu vou ter, então, para esse conjunto? Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e daqui por diante. Então, esse seria o conjunto dos inteiros não negativos. E quem vai ser esse aqui, pessoal? Conjunto dos inteiros não positivos. Ou seja, eu posso começar aqui menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Isso aqui é o que eu vou ter. Então, o conjunto dos inteiros não negativos, ó. Aliás, conjunto dos inteiros não positivos. Eu vou ter os negativos e inclusive o 0. Conjunto dos inteiros não negativos. Aqui, ó, não negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto dos inteiros não positivos. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Aí você pode estar se perguntando, e se eu quisesse saber o conjunto dos inteiros positivos? Aí você colocava o Z com o mais embaixo, mas tinha que colocar o quê? O asterisco. Ou seja, os inteiros positivos. Tudo bem? E Tiago, se eu quisesse saber os inteiros negativos, só era assim? Não, assim é não positivo. Para ficar negativo tem que botar o asterisco para dizer que você vai excluir o 0. Esses seriam os inteiros negativos. Ficou claro? Pegaram a ideia? Tá aqui mais uma dicasinha para você não pensar mais em errar absolutamente nada. Passamos um pouquinho para o conjunto dos racionais e para os conjuntos dos irracionais. Eu não vou perder muito tempo. O erro por parte de nós professores é jogar isso aqui para o aluno, e achar que ele só vai conseguir interpretar. Eu acredito sim que ele consiga, mas não é uma informação tão agradável de se discutir. Então, é o seguinte, eu vou de forma clara dizer o que é um número racional. Você que está em casa agora, pense em qualquer número na matemática, pense. Pensou? O número que você pensou, ele pode ser escrito na forma de fração? Pode? Pois pronto. Se o número que você pensou pode ser escrito na forma de fração, qual é a conclusão que eu tiro? Ele é um número o quê? Racional. Não. Todo número na matemática que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Acabou. Qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Então tá aqui, ó. O x é um número racional? É. Desde que o x possa ser escrito na forma de
fração. P sobre Q. Com P e Q, números inteiros. E claro que o Q, por ser a parte de baixo da fração, tem que ser diferente de zero. Deu certo? Então isso é fato, pessoal. Tá aí, ó, bonitinho. Bem, Tiago, eu pensei no 4. O 4 dá para ser escrito na forma de fração? Ora, 4 é 8 sobre 2. Eu consigo ou não escrever o 4 em forma de fração? Portanto, o 4 é um número o quê? Racional. Mas espera, o 4 é um número natural, o 4 é um número inteiro e o 4 é um número racional. Isso. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou me preocupando com essa relação. Perfeito? Vem cá, eu pensei no número 1,3. O número 1,3 dá para ser escrito na forma de fração? Dá? Beleza. Se dá para ser escrito na forma de fração, 13 sobre 10. Conclusão. Se 1,3 pode ser escrito na forma de fração, ele também, o 1,3 é um número o quê? Racional. Perfeito? Então não esquece disso. E quem seriam os números irracionais? Os números irracionais, pessoal, são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Como? Raiz de 2. É 1,41, 42. A partir daqui, nós não temos uma periodicidade, ou seja, não vai ter uma sequência lógica a ser formada. Cuidado, então 1,41, 42 daí por diante, não vai me dar um número que possa ser escrito na forma de fração. Portanto, raiz de 2 é um número irracional. Bem, o tão conhecido π na matemática, o 3,14, 15, 9, daí por diante. Pessoal, se você continuar a escrever esse número, ele não vai cair em uma sequência estrutural. Então, a conclusão que eu tiro é que ele também não pode ser escrito na forma de fração. Por não poder ser escrito na forma de fração, ele é um número o quê? Irracional. Fechado? Então, o número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração. O irracional é aquele que eu não consigo escrever na forma de fração. Observe, ó, eu não consigo escrever na forma de fração. Bem, agora, atenção para um detalhe. O conjunto dos reais, que é o conjunto que vocês trabalham, 90% das ações da matemática, que inclusive os de concurso só trabalham com os reais, ele é a junção do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Ou seja, os reais, que é o maior conjunto na matemática para as provas de concurso, porque o maior na verdade seria os complexos, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês agora. Então, o maior conjunto que vocês vão trabalhar na prova seriam os reais, que é a união entre os racionais e os irracionais. Mas para ficar claro tudo que eu discuti com vocês de forma bem pausada, bem tranquila, eu vou fazer o famoso diagrama de Venn. Por quê, Tiago? Porque você consegue ver exatamente a relação entre os conjuntos numéricos. Perfeito? Vamos lá. Esse menor conjuntinho que está bem aqui dentro, ó, o menor, seria o conjunto dos naturais. Os naturais. Os naturais está contido num conjunto um pouquinho maior do que ele, que seria o conjunto de quem? Dos inteiros. Lembra do que eu falei? Os naturais eram uma parte do conjunto dos inteiros. Está aqui, ó. E o conjunto dos inteiros, pessoal, todo número inteiro pode ou não ser escrito na forma de fração? Pode. Todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Se todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração, os inteiros vão estar dentro de um conjunto. Qual é aquele conjunto que escreve qualquer número na forma de fração? Os racionais. Então, naturais, contido nos inteiros, os inteiros contidos em quem? Nos racionais. Vem cá, observe que bem aqui desse lado eu tenho um espaço para um outro conjunto que não se mistura com esses. Por quê? Porque naturais dá para escrever na forma de fração. Inteiro também na forma de fração. E os racionais é exatamente esse conjunto, que pega todo mundo que pode ser escrito na forma de fração. Mas bem aqui do lado, tem ou não tem um elemento, um conjunto que não pode ser escrito na forma de fração? Tem. Que conjunto seria esse? Exato. O conjunto dos irracionais. E quando eu pego o conjunto dos racionais, juntando com o conjunto dos irracionais, isso aqui me dá um conjunto maior. Que conjunto seria esse? O conjunto dos reais.
Então, recapitulando o que vocês estão vendo aqui. Tiago, vem cá. Eu posso montar uma relação entre os conjuntos? Pode. Uma relação show de bola. Qual é? Pessoal, os naturais está contido nos inteiros, certo? Os inteiros está contido nos racionais e os racionais está contido nos reais. Então tá aqui, ó. Essa relação pode ser mantida. Outra relação que você pode montar foi aquela que eu já repeti, que os reais é a união entre os racionais com os irracionais. Perfeito? Então, observe as duas relações que vocês podem estar trabalhando, que vocês vão ver que esse esquema, esse desenho é extremamente bacana para você relacionar todos os conjuntos, tá certo? Então, naturais dentro dos inteiros, inteiros dentro dos racionais, racionais dentro dos reais. Fechado? Então, tá aí tudo que vocês estão vendo passo a passo. Observe que eu tentei trazer com bastante calma e tranquilidade essa parte inicial de conjuntos numéricos. Ficamos com alguma dúvida, alguma pergunta? Qualquer coisa, nas questões já vamos tirá-las, tá certo? Então tá aí o nosso esqueminha final. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Um abraço.